Bom, pessoal, vamos agora construir o programa que será colocado no Arduino. Vamos utilizar o software Arduino versão 1.5.2 e observem que ele já traz na área de texto, na área de digitação do programa, duas estruturas, a estrutura setup e a estrutura loop. Na estrutura setup, nós vamos colocar as configurações iniciais do programa e na estrutura loop, vamos inserir as instruções que serão repetidas enquanto o Arduino estiver ligado. Muito bem, e inicialmente devemos declarar uma variável global para sinalizar o estado do botão Push Button que existe no circuito. É aquele botão que está acoplado no pino digital 12 do Arduino. A variável, que vamos chamar de botão sem o til, inicialmente assumirá o valor 0. Lembrando que as variáveis globais devem ser declaradas no início do programa. Agora devemos iniciar a rotina setup com a definição da taxa de transmissão da porta serial. No nosso projeto, usaremos a taxa de 115.200 bps, bits por segundo. Aplicaremos a função serialBegin, indicando a taxa entre parênteses. Em seguida, devemos indicar os pinos que serão usados como saída. No nosso caso, usaremos os pinos digitais de D2 a D11. Portanto, devemos aplicar a função pinMode, indicando o número do pino e a constante output para cada uma das saídas desejadas. O pino 12 será usado como entrada. Desta forma, devemos aplicar a função pinMode, indicando o número do pino e a constante input. Em seguida, devemos colocar todos os pinos de D2 até D11 em nível lógico baixo, low. Para isso, aplicamos a função de escrita digitalWrite para cada um dos pinos. Devemos utilizar a função randomSeed para alimentar o gerador de números aleatórios, pois o nosso programa, mais adiante, deverá enviar pela porta serial um número randômico, escolhido aleatoriamente pela rotina, quando o usuário enviar o comando F. Terminada a construção da rotina de configuração setup, devemos iniciar a rotina loop, a qual será executada repetidamente enquanto o módulo Arduino estiver ligado. A primeira instrução que devemos introduzir é a verificação do estado do botão Push Button do circuito, o qual está conectado no pino D12. Para isso, aplicamos a instrução if para verificar se o estado do pino é 1, se o estado é alto. Veja que o estado do pino é obtido por meio da função digitalRead. Se o botão estiver pressionado, o nível lógico do pino D12 será 1. Sendo assim, devemos verificar o estado anterior da variável botão. Se o conteúdo dessa variável for 0, então fazemos com que esse conteúdo seja 1 e chamamos a rotina para exibir no display o número 1. Essa rotina será explicada mais adiante. Em seguida, enviamos o número 1 para a saída serial por meio da função serialPrint. Dessa forma, o equipamento acoplado, que pode ser o computador ou um celular, receberá o número 1 via comunicação serial. Caso contrário, ou seja, se o conteúdo da variável botão não for igual a 0, fazemos com que ela assuma o valor 0 e chamamos a rotina para exibir o número 0 no display. Essa rotina também será abordada mais adiante. Em seguida, enviamos o número 0 para a saída serial por meio da função serialPrint. Dessa forma, o equipamento acoplado receberá o número 0 via comunicação serial. Devemos introduzir a instrução para gerar uma pequena pausa no processamento. Esta pausa deve ser suficiente para que o equipamento acoplado, o computador ou o celular, receba e processe a informação enviada pelo Arduino. Aplicamos aqui a função delay com parâmetro 200, que é 200 milissegundos de pausa. Agora devemos fechar a primeira estrutura de decisão aberta e assim concluímos a rotina para o tratamento do botão Push Button do circuito eletrônico. Veja que quando o usuário pressionar o botão pela primeira vez, o Arduino mostrará um número 1 no display e enviará o mesmo número pela porta serial. Na segunda vez, o mesmo tratamento será feito com o número 0, na próxima vez com o número 1, e assim sucessivamente. Devemos agora iniciar a rotina para o recebimento dos dados enviados pelo equipamento acoplado.
Iniciaremos com a instrução para verificar se existe algum dado a ser lido na porta serial. A função serialAvailable retorna um número de bytes que estão prontos para a leitura. Dessa forma, se o número de bytes for maior que 0, então devemos ler o primeiro por meio da função serialRead. Veja que o byte lido será alocado na variável c, que é declarada como caractere, char. Agora é só testar o valor recebido para executar as instruções para cada caso. Nesta linha, estamos verificando se o caractere recebido é igual a 0. Caso positivo, chamaremos a função para a exibição do número 0 no display, a qual será abordada mais adiante, e também enviaremos o número 0 de volta ao equipamento acoplado por meio da função serialPrint. Da mesma forma, devemos verificar se o caractere recebido é 1. Neste caso, chamaremos a função para exibir o número 1 no display e enviaremos o mesmo número pela porta serial. Devemos repetir a instrução para verificação e tratamento dos outros dígitos. Teremos então as 10 linhas que farão essas ações. Temos que incluir mais uma linha para verificar se o caractere recebido é igual a C. Neste caso, chamaremos a rotina para apagar o display e enviaremos o caractere space, branco, para o equipamento acoplado. Devemos ainda incluir mais uma linha para verificar se o caractere recebido é igual a F. Neste caso, chamaremos a função para executar a escolha de um número aleatório, que essa função vai ser também abordada mais adiante. Para encerrar a estrutura de decisão, usamos um fechamento de chave. E assim, encerramos a estrutura loop. Vamos agora iniciar a construção das funções que serão executadas para cada um dos caracteres enviados pelo usuário. Começaremos pela função apaga, a qual será executada quando o usuário enviar o caractere C. Essa função deve apagar todos os segmentos do display e todos os LEDs do circuito. Portanto, devemos aplicar a função digitalWrite para levar a um nível baixo, low, todos os pinos de saída. Vamos agora construir a função para acender os segmentos do display que formarão o número 0. Antes de continuarmos, é necessário saber em quais pinos os segmentos do display estão conectados. A figura aqui apresentada mostra os segmentos e a identificação dos pinos D2 a D8 correspondentes a cada um deles. Portanto, para gerar o número 0, devemos acender todos os segmentos, exceto aquele conectado no pino 5. Da mesma forma, devemos construir a função para o número 1. Nesse caso, somente os pinos D3 e D4 devem ser ligados. Para a geração do número 2, os pinos D4 e D8 devem ser desligados. Para o número 3, somente os pinos D7 e D8 devem ser desligados. Para o número 4, os pinos D2, D6 e D7 devem ser desligados. Para o número 5, os pinos D3 e D7 devem ser desligados. Para o número 6, somente o pino D3 deve ser desligado. Para o número 7, os pinos D2, D3 e D4 devem ser acionados, ou seja, ligados. Para o número 8, todos os pinos devem ser ligados. E, finalmente, para o número 9, somente o pino D7 deve ser desligado. Agora, só falta construirmos a função que será acionada quando o usuário enviar o caractere F. Vamos chamá-la simplesmente de função. Esta função escolherá aleatoriamente um número entre 0 e 9 e, além de exibi-lo no display, o enviará para o equipamento acoplado via comunicação serial.
Portanto, logo no início da rotina, devemos aplicar a função random para sortear o número, o qual será armazenado na variável inteira int. Devemos ainda declarar uma variável inteira para servir como contadora da estrutura de repetição for que iremos aplicar na rotina. Esta estrutura de repetição foi construída apenas para gerar um efeito no display. Veja que a contagem começará em 0 e terminará no número escolhido aleatoriamente, o qual se encontra na variável int. Desta forma, as instruções do bloco de repetição gerarão um efeito no display onde os números de 0 até o número escolhido serão exibidos em intervalos de 200 milissegundos. Veja que cada um dos números exibidos também será enviado para o equipamento acoplado por meio da função serialPrint. Note ainda que o último número que será exibido e enviado é o próprio número escolhido aleatoriamente, o qual se encontra na variável int. Para concluir o efeito, vamos construir uma outra estrutura de repetição for para que os LEDs conectados nos pinos D9, D10 e D11 pisquem em intervalos de 100 milissegundos durante 15 vezes. E finalmente encerramos a função com um fechamento de chave. Terminada a construção do programa, basta fazer o upload para a placa Arduino e testá-lo através do próprio monitor serial disponibilizado pelo aplicativo.